Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Oportunidades e Desafios aqui da GG, onde a gente discute táticas, estratégias para você conseguir agarrar as oportunidades e também superar os desafios, enfim, né, na sua carreira aí, no seu dia a dia, na sua jornada para avançar na carreira usando o League of Legends. Eu sou o Felipe Tonello, caster de esportes, estou aqui com o Décio mais uma vez para trocar essa ideia. E o tema de hoje é o seguinte, é uma coisa que muita gente acaba nem percebendo que existe. Como usar as inspirações, as influências, as referências que você tem do LoL para avançar na sua carreira profissional. Como trazer essa ideia de inspiração, de referências do League of Legends para avançar na sua carreira profissional. E aí, antes de eu perguntar para o Décio também o que ele vê como influência, né? Não só as pessoas em si, mas como ele define essa inspiração, essas referências, eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre o que é a definição mesmo da palavra em si, né? Inspiração é basicamente o ato de fazer com que alguém seja influenciado, que se sinta inspirado, que se sinta motivado a fazer alguma coisa, ou a seguir alguma coisa, ou então, entre aspas, copiar um jeito, uma jogada ou algo de alguém, né? E isso aí, claro, é uma força de criação a partir de um estímulo. Então, quando a gente está falando aqui de inspiração, a gente está falando tanto de pessoas que te inspiram de diversas maneiras, aí, de diversos cenários e diversas situações e carreiras e funções. Também estamos falando de referências, pessoas que te inspiram diretamente a jogar melhor, ou então a ser um profissional melhor, ou então a passar por uma barreira aí que você precise passar. E a gente acaba esbarrando nisso, né, Décio? Várias e várias vezes. A gente precisa dessas inspirações, dessas referências para avançar aí na carreira profissional. No League of Legends tem várias. Então, como que você aí, ao longo da sua experiência, viu essa questão da inspiração, das referências? Qual a importância disso para você conseguir avançar aí na sua carreira profissional? Tonelo, eu acho que, para o bem ou para o mal, a gente nasce e dentro da casa da gente, a gente já começa a ter referências. Uhum. A gente já começa a perceber o que é o bem e o que é o mal. O que a gente aprecia e o que a gente não aprecia, o que nos orienta e o que nos faz bem e o que nos faz mal. Então, eu acho que as referências nós vamos ter em casa, todos têm em casa, vão ter no Uhum. colégio, vão ter na rua, vão ter com os amiguinhos, e você tem também nos seus heróis. No meu tempo, ainda era nos gibis. Uhum. Hoje, existe heróis em todo canto, inclusive nos gibis também. Ainda Sim. existem heróis no gibi. Eu depois passei a gostar muito de história geral e eu fui um apaixonado pelos grandes conquistadores. Eu ficava assim intrigado como é que aqueles homens conseguiam mover milhares e milhares de pessoas atrás deles para conquistas ou defesas, e não entendia porque poucas pessoas conseguiam vencer milhares. Podia me referir aqui à Grécia. Quantas vezes a Grécia foi invadida pela Pérsia e quantas vezes os gregos seguraram a Pérsia entrava com 1 milhão, chegava com um exército de 1 milhão de pessoas e a Grécia segurava para valer. É uma questão de defesa da própria terra. Então, nós estamos falando aqui de qual é a influência, qual é a referência que você tem, mas eu gostaria de tratar, e aí o nosso português, a nossa língua portuguesa, ela traz um contexto maior para nós nos exercitarmos com as palavras. E o nosso país é muito grande e usamos em cada lugar e região desse nosso país, usamos ela de alguma forma. Eu uso a inspiração quando você pega todas essas referências e se coloca no meio, mistura com você mesmo. Quando você coloca você no meio de todas essas experiências, e aí você se inspira. Você se inspirou em quem? Me inspirei em Alexandre o Grande, porque foi um grande conquistador. Me inspirei em Gandhi, que foi um grande conquistador sem armas,
sem armas, libertou a Índia da Inglaterra sem armas. Madre Teresa de Calcutá, que as pessoas talvez não conheçam, mas uma grande senhora. Eu tenho a grande honra de ter sido contemporâneo de Nelson Mandela, que foi um homem que foi preso político quase 30 anos depois. Ele foi presidente da África do Sul, um homem sábio. Agora, eu aprendi que as pessoas não são meus ídolos nem minhas referências. As minhas referências são as atitudes dela. Por exemplo, o Steve Jobs. Eu acho que ele é uma referência na questão tecnológica, na questão da inovação, mas uma pessoa do mais baixo nível que se refere a relações humanas. Pessoa que não conseguia tratar dignamente os melhores amigos dele, as pessoas que começaram com ele. O que nós podemos tirar daí? Temos referências, temos inspirações. Eu colocaria as referências como aquilo que vem externo e o que eu colocaria como inspiração? Toda essa mistura que você faz e coloca um pouco de você no meio e aí você transpira. Mas aí eu diria uma outra coisa, uma citação que eu acho muito linda também, que ela vem de um dos grandes sábios também, um dos grandes caras que trabalharam demais para conquistar as coisas, né? Thomas Edison. Ele dizia que o sucesso é feito de 10% de inspiração, ou dizer, de pensamento, no que ele queria dizer, e 90% de transpiração, de trabalho. Então, é uma citação bonita. Então, nós precisamos ser sábios para conseguir entender tudo isso da maneira como cada um, tentar talvez entender o que cada um quis dizer e ter a sabedoria de saber escutar as nossas inspirações e saber lidar com elas e saber transpirar também. Sim. Transpirar. Não, com certeza. E aí você pode estar se perguntando em casa, não, mas o que isso tem a ver com League of Legends? E calma, tem tudo a ver com League of Legends, ou melhor, o League of Legends te mostra muito isso, te ensina muito isso e você consegue praticar esse ato de se inspirar e de separar referências, né, como o Décio disse, tudo mais, e depois levar isso para a sua carreira. Um exemplo, vamos facilitar para falar de uma carreira aqui profissional dentro do próprio League of Legends, né? Então você tem um jogador aí que você se conecta muito com ele. Então, por exemplo, você é muito fã vou pensar num jogador, você é muito fã do Brence, né? O Brence agora aí, que no Prêmio CBLOL ganhou como melhor ADC, foi campeão, ou então do Tinons, que ganhou como melhor jogador. Vamos falar do Tinons, que ele já tem mais experiência, né? E ganhou agora recentemente como o melhor jogador de League of Legends aqui do profissional. Aí você se inspira nele e o que você vê? Você olha ele e você fala, tá, eu vou jogar desse jeito, eu vou jogar com tal campeão, eu vou me portar desse jeito quando acontecer um problema dentro do jogo. Fora do jogo a minha postura vai ser essa, não vai ser essa, beleza. Quando você entende o que é saber analisar a jogada de uma pessoa, o estilo de jogo dessa pessoa, saber analisar o que essa pessoa leva para ela como coisa importante, como valores importantes, como éticas importantes, e você atrai isso para você, ou melhor, né, você absorve isso para você, ali você está se inspirando nessa pessoa, né? Você está tendo referência dessa pessoa para trilhar o seu próprio caminho. E não só de coisas que você que tem a ver com o League of Legends em si. Muitas vezes você pode, por exemplo, se inspirar numa estabilidade agora recente do Tinons, ou então do próprio discurso que ele falou, né, de agora que ele tá começando a entender melhor como ele faz para evoluir no jogo, de 3 anos mais ou menos para cá, que ele tá conseguindo realmente ser uma pessoa ali mais engajada para evoluir ainda mais o estilo de jogo dele, que já é muito forte, né, senão não seria campeão brasileiro. E você pegar essa mentalidade, você pegar essa ótica das coisas, essa maneira de enxergar as coisas e aplicar na sua carreira. Então, vamos supor que você é uma pessoa que está já efetivada no trabalho, ou então uma pessoa que está aí num estágio, querendo ser efetivada, contratada aí para um cargo, e aí você pega uma pessoa que tem muitos anos de estrada no League of Legends profissional, sempre foi uma pessoa extremamente habilidosa, que ganhou alguns títulos, e aí você vê essa pessoa falando que agora, nos últimos 2 anos, aí, 3 anos, que ela
realmente entendeu e está começando a melhorar cada vez mais, sendo que você pode ter pensado que essa pessoa já estava jogando no automático, porque pouco importa melhorar. Então, esse valor de melhora constante, de evolução, de autoanálise, autorresponsabilidade, é muito legal. E isso vai te inspirar a ser um jogador melhor, a ser um profissional melhor, e você traduz isso do League of Legends, seja do cenário competitivo ou não, né, do jogo mesmo, para sua carreira. E aí, a partir disso, você consegue evoluir também as outras habilidades aqui comportamentais, que a gente sempre fala na GG, consegue tomar melhores decisões e assim você avança aí na sua carreira. E pode ser com a história até de um campeão, sabe? Tipo, do próprio LoL mesmo. Um streamer que você goste de acompanhar, e não só a história de batalha desse streamer e tal, mas o jeito que a pessoa é, o jeito que a pessoa trata o chat, o jeito que a pessoa interage com as outras pessoas. Às vezes você consegue até se espelhar, né, muitas vezes, na maneira que essa pessoa conversa com outras pessoas, interage com essas outras pessoas para de repente você levar isso para o seu trabalho. E é claro, você não vai, sei lá, se é fã do Yoda, você não vai falar é o quê toda hora no seu trabalho. Não é isso que eu estou dizendo. Mas de repente você consegue se inspirar na maneira que a pessoa faz as coisas, nos valores que a pessoa tem, né, e realmente trazer isso aí para sua equipe, para o seu time dentro do trabalho, para sua função independente de qual ela seja. Então pode ser, de novo, um time ou até um jogador profissional que você possa ter como referência, né? Algum outro profissional da área do esporte, né? Vou puxar a sardinha aqui para os casters, né? Pode ser um caster também, pode ser, enfim, algum outro profissional aí qualquer. Agora, uma coisa importante, né, Décio? A gente tem que saber separar a inspiração dentro de jogo, inspiração de valores, inspiração de como a pessoa fala, da comunicação da pessoa, de como a pessoa age, de como a pessoa trata os próprios objetivos. Separar isso, que é muito legal, você se inspirar, ter essas referências, puxar isso para você e fazer isso também na sua carreira e avançar na sua carreira fazendo isso, né, com base aí no League of Legends. Separar isso de adoração. É o que você falou, inclusive, do Steve Jobs, né? Na sua visão, você vê ele como uma referência de avanço tecnológico, mas não necessariamente uma referência de tratamento humano, né? Então, acredito que muitas pessoas entendem, eu vou me inspirar em tal pessoa, e aí tudo que essa pessoa faz é perfeito, é incrível, é o melhor do mundo, e aí você já começa a entrar numa espécie de adoração a essa imagem da pessoa, que muitas vezes não é benéfica, porque se é uma pessoa, por exemplo, que briga muito, né, você gosta muito do jeito que ela joga, mas ela é uma pessoa que briga muito, muito estressada, que discute muito, aí você leva isso para sua carreira, você consegue trazer a resiliência, mas aí a hora que alguém vai passar um feedback para você, você sai batendo boca, sai discutindo, metendo louco do nada, não faz sentido. Então, não sei se você concorda, mas eu acredito que é sempre muito importante diferenciar, né, a inspiração, se inspirar em algo, e a adoração, que é você achar que a pessoa não tem defeito, é perfeita e que você vai ser o seguidor máximo daquela pessoa. Eu fico pensando que essa coisa de você começar a perceber a diferença de um ídolo para momentos, atitudes fantásticas que essas pessoas tiveram, elas são muito diferentes. Então, é interessante que no decorrer do tempo, eu pude perceber que as minhas referências nunca foram de adoração, mas de grandes ídolos. Eu vi na política também isso, eu vi acontecer isso de maneira religiosa e política. É por isso que e no futebol, então é por isso que ninguém chega numa roda para conversar sobre política, nem religião, nem sobre jogo, porque parece que é uma coisa de que as pessoas perdem completamente a razão, perdem completamente a coerência, porque entra a emoção naquela história e deixa de ser uma coisa coerente para ser só emoção. Mas a vida é feita de emoção, né? Então, o que nós tínhamos que colocar aqui? Se você tem inspiração, você está colocando o seu coração no jogo. E o jogo, quando eu falo, gente, é o jogo da vida. O jogo da vida é a coisa mais legal do mundo. Quando eu descobri que a vida toda era um jogo, eu vim trazer aqui, vim me juntar com o Tonelo, trazer o Tonelo, trazer a Lívia, trazer um grupo bacana, que nós pudéssemos nos juntar e trazer essa coisa excepcional que
é os jogos eletrônicos, o League of Legends, a coisa da dificuldade de um jogo desse, a coisa que todo ano se modifica, que se torna mais difícil ainda, que você todo ano está ali trabalhando, dando o seu melhor, mas o seu melhor é seu. Você está trazendo uma contribuição de uma influência de alguém, de uma referência de outra. Trate você como um ser humano cheio de dificuldades, que um dia vai bater na lona também. A referência que a gente coloca de bater a cara na lona é um jogo de boxe, esse jogo de artes marciais. Quem é que não bateu com a cara na lona? Cara, aí você tem que lembrar de uma referência que se levantou e continuou a lutar. Eu acho aqueles filmes do Stallone absurdamente ruins. Desculpem quem gosta, mas a citação que ele disse para o filho dele é a coisa mais linda que o filme pode ter. É apanhando, ficando de pé, resistindo e continuando a lutar é que você vence. Cara, tem referência mais linda do que essa? É apanhando, aguentando as pancadas e continuar lutando que você vence. E eu lembro que agora até no final do Campeonato Mundial de Valorant, né, que é um outro jogo da Riot Games, bastante conhecido aqui no Brasil também, e o pessoal perguntou para um dos jogadores lá, campeões mundiais, né, pô, mas aí, como é que faz para ser tão bom assim? Ele falou, cara, errando, tomando xingo, e aí eventualmente eu parei de errar, porque eu comecei a perceber. E essa questão de se analisar, né, a gente falou aqui também, procura aí nos conteúdos da GG, que você vai ver que a gente fala bastante sobre isso também, claro, tem conteúdos aí de resiliência, de várias coisas, né, relacionadas a isso, mas só para resumir brevemente, é muito legal quando ele fala, ele tem essa citação, porque esse pensamento, essa análise que ele com certeza fez para evoluir, e essa tentativa e erro, né, e até acertar e poder melhorar, ela é abreviada, ou ela depende também de habilidades comportamentais bem afiadas. Se você não tem um planejamento de como você vai melhorar, se você não sabe se analisar, né, se você não tem uma autorresponsabilidade, se você não responsabiliza você mesmo por algo que aconteceu, enfim, tantas outras habilidades comportamentais, se elas não estão afiadas, você dificilmente vai conseguir sair do erro que você está cometendo, ou pelo menos vai demorar mais. E aonde você treina, pratica essas habilidades comportamentais é exatamente no League of Legends. Você treina todas elas, tem conteúdos aqui vastos, né, falando a respeito disso. Você treina elas no LoL, um ambiente seguro, que você não vai perder nada, a não ser um pouquinho de tempo e alguns PDLs talvez, mas não vai perder nada financeiro, ou então, enfim, alguma coisa física, digamos assim. Tem ali um ambiente tranquilo para você poder praticar, melhorar, evoluir, e aí você leva isso para sua área que você trabalha, para sua carreira, independente de qual ela seja. Empreendedorismo, uma carreira mais padrão, né, mais comum, de chegar de um estágio, depois ser efetivado, ou até mesmo de concursos, não importa. O importante é que, sabendo se analisar, você vai saber se analisar no trabalho, ou então analisar as situações, e aí vai ficar bem mais interessante para você tomar boas decisões, e é assim que você avança na sua carreira usando League of Legends. Você pega as habilidades comportamentais que você aprendeu no LoL, que você pratica no LoL, e leva elas aí para sua carreira, para continuar praticando elas e, claro, colocar elas em prática. Não só em prática, mas a teste, né, a prova, realmente. E uma outra coisa legal de falar sobre esse lance de inspiração, né, e de referências, é que muita gente acha que se inspirar em alguém é copiar essa pessoa, né? E aqui eu conto uma história própria minha, né, uma história pessoal. Recentemente, esse ano ainda, eu falei, cara, eu acho que eu tô mandando bem no que eu faço, eu sou profissional no que eu faço, eu tenho plena ciência disso, estudo para saber o que eu faço, mas eu tava me sentindo meio... Eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria buscar novas referências, novas inspirações, novas influências, e aí eu comecei a ver outros narradores e comentaristas de outros esportes. Esportes tradicionais, e-esportes, aqui do Brasil, lá de fora, né? Então eu comecei a ir atrás desse pessoal, eu angariei uma série de coisas que eu vi que eu achei legal, né? Então juntei tudo ali, coloquei, né, em alguns tópicos, falei, isso aqui é legal, ideias de conteúdo, ideias de falas, ideias de pensamentos, de análises, e eu juntei tudo isso, fiz um catadão ali, vi o que era interessante para mim,
o que não era tão interessante, ou então eu teria dificuldade de utilizar no meu trabalho. E aí peguei algumas coisas, modifiquei outras coisas, usei referências em si e montei, expandi, não só montei, né, mas eu expandi o meu trabalho, a maneira que eu trabalho, o meu estilo de falar, o meu estilo de usar as palavras, meu estilo de análise, enfim, o meu trabalho enquanto comunicador expandiu a partir do trabalho de outras pessoas. Mas é muito importante dizer que, embora eu tenha feito isso e sempre fiz, e é fenomenal fazer isso para avançar na sua carreira, né? Principalmente se ela é uma carreira envolvida com comunicação diretamente, eu nunca plagiei alguém. Então, e eu não tô falando aqui de cópias tipo baratas, né? O cara tem um quadro com nome X, eu vou lá e faço um quadro com nome parecido. Não é isso. Mas eu nunca plagiei, eu nunca tentei ser aquela pessoa. E sim, eu peguei, como o Décio disse, atitudes e coisas que as pessoas fizeram e trouxe para minha realidade e foquei em mim para saber como que daria para usar um pedaço do que aquela pessoa diz e de repente como que aquela pessoa vê o jogo de um jeito diferente, e isso me trouxe uma inspiração. Então é sempre muito, 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 muito importante lembrar que inspiração e plágio e cópia na cara dura são coisas diferentes, né? Você tem sim que se inspirar, é claro, mas plagiar as pessoas é uma coisa um tanto quanto complicada, até porque cada pessoa aí é uma pessoa diferente, enfim, os casos aí são diferentes, mas as inspirações sempre vão estar presentes, né, Décio? Independente da carreira, embora a sua área de atuação seja completamente diferente da minha, eu tenho certeza que você se inspirou na sua área em algumas pessoas se inspiraram em você, eu tenho noção que eu também sou inspiração para algumas pessoas, então a gente está cercado dessa temática, não tem como fugir, né? Nós temos referências todos os dias. A gente passa a vida inteira com referências. Vamos colocar o jogador ganhou tanto, tem um carrão, o outro ficou milionário, o outro não sei o que, sabe? Vamos falar pelo lado do dinheiro. O outro viaja, o outro passeia, o outro tem liberdade. Estamos falando de jogadores, né? Uhum. Então, gente, nós estamos aqui, por que nós trouxemos o jogo para trazer essa referência? Eu costumo entender que a vida é esse jogo. É esse jogo que você tenta jogar todo dia e todo dia você ganha e todo dia você perde. E tem dias que você acorda e ganha de goleada. E tem dias que você não vai mais dormir com goleada. Não Uhum. vai mais dormir com goleada, porque você aprendeu. E você falou uma coisa aí muito interessante, Tonelo, que é o plágio. Já usou o plágio. Olha, uma pessoa que tentar copiar a outra, ela deixa de ter uma coisa natural, a natureza. Olha, porque, veja, o que não é natural, as pessoas percebem no olhar, no jeito das pessoas falarem. Sabe, quando você escolheu esse jogo, nós escolhemos o jogo porque o jogo do seu coração é onde você coloca a sua emoção. Por quê? Para trazer você para o mundo profissional. Como é que eu podia trazer você para o mundo profissional sem usar as referências que você tem no jogo? Você tem referências nos jogos fantásticas. São essas referências fantásticas que são vencedoras. Nós queremos que você traga para a sua vida profissional. E por que não também para a sua vida pessoal, sabe? Uhum. Essa vida de harmonia entre a equipe para vencer a união e continuar firme depois de perder uma, para continuar, sabe? E saber que houve time como esses que perderam dois e depois ganharam três, Uhum. sabe? Numa melhor de cinco. Então, é referência. Peraí, eu perdi dois, mas aquele pessoal lá perdeu duas partidas e depois ganharam as três. Então, não é impossível. Vamos lá, minha gente. Então, Uhum. o que nós estamos trazendo aqui é o que eu sempre trago para vocês, eu sempre trago para a equipe. Se você não colocar coração na sua história, se você não colocar emoção,
Se você não colocar paixão no que você está fazendo, não é você, é outra pessoa. A paixão é só sua, a emoção é só sua, a referência é sua. E aí, quando você começa a descobrir que você está falando de um jeito que só você fala, que só as pessoas que estão em volta de você te entendem e as pessoas que estão em volta de você te respeitam, porque você fala o que pensa, porque você fala porque entende, porque você fala porque já perdeu assim, e você Uhum. não quer perder de novo, você quer ganhar. Então, por isso que nós estamos aqui, para ensinar você que é perdedor a começar a ganhar para valer, por conta das perdas que você teve, como? Usando habilidades comportamentais. Usando as habilidades comportamentais, tomando como referência alguns caras que perderam e ganharam, porque todos os caras que ganharam muito, chegaram a ser campeão, perderam muitas vezes. Perderam Uhum. muitas vezes para chegar lá. Então é assim, é essa referência que nós queremos trazer hoje para você. É esse ídolo que nós queremos que você veja, sabe? Aqueles caras que perderam muitas vezes são os campeões de hoje. São Sim. os campeões, vão ser os campeões de amanhã. Mas os que acharam que perderam hoje e que, não, não dá para mim, Sim, sim. lá Não, não. e tem outra coisa, né, Décio? Não só nessa questão de ganhar ou perder, obviamente ela é mais importante, mas também a gente consegue buscar como referência, como inspiração, hábitos da pessoa, né, comportamentos, rotinas muitas vezes. Eu sei que tem muita gente, por exemplo, que está aí fazendo concursos e tal, e de repente consegue até se inspirar numa rotina de jogador profissional. Porque o pessoal pensa que, jogador profissional joga 10 horas por dia e já era. Não! Hoje em dia, se o jogador profissional não tem uma. Eu tô falando aqui do CBLOL, de equipes, né, do mundo inteiro muito grandes e muito fortes. Se você não tem uma rotina de atleta, então se você não cuida minimamente da sua alimentação, se você não faz um exercício físico, não tem uma rotina com terapia de psicólogos, não tem uma rotina de fisioterapeuta, que eu já até falei, né, em outros conteúdos aí da GG sobre essas profissões satélites, digamos, né, profissões que estão aí envolvidas no meio do esporte para dar alta performance a esses atletas, se você não tem uma rotina dessa, dificilmente você vai conseguir competir com alguém que tenha. E tudo bem, às vezes em um ano ou outro, a pessoa que não tem a rotina vai ganhar. Só que essa pessoa tende a chegar num burnout, né? Ficar estafada, ficar cansada, não aguentar mais a rotina do esporte que é pesada, muito antes do que você que manteve uma rotininha certinha, legalzinha, controlada na medida do possível e vai estender o seu tempo de carreira, vai ter mais oportunidades de vencer, vai fazer o seu nome por mais tempo. Então, assim, é muito legal ver como que todas as rotas de carreira, independente de serem do LoL ou não, tem inspirações, conseguem tirar algo dessas inspirações, dessas referências, dessas influências, coisas boas que você consegue depois levar aí para sua carreira profissional, independente de qual ela seja. E aí toma melhores decisões, né? Você fica mais confiante na hora de entender o que está acontecendo, na hora de seguir um planejamento. Você busca entender também a importância dessas habilidades comportamentais na alta performance para você manter a sua alta performance e aí você toma melhores decisões, é aquilo que a gente fala. É assim que você avança na sua carreira, né, usando o League of Legends. E vale muito a pena dizer que quando eu comentei sobre inspirações que eu tive recentes, né, e aí referências que eu tive e tal, quando eu estava falando ali brevemente sobre a questão de plágio versus referência, eu senti uma melhoria gigantesca na minha carreira profissional. Eu me senti mais confiante, eu me senti mais com um repertório maior do que falar, de como falar, o meu conteúdo melhorou. Até, pra você ter uma noção, até minha mãe, que não entende nada de esporte eletrônico, falou assim, nossa, ela vê meus vídeos, ela falou, mas tá diferente, você tá falando mais confiante, parece que você tá... Então, assim, existe essa mudança que é percebida pelos profissionais que estão acima de mim, ou seja, meus chefes, meus diretores, pela comunidade, por você, por pessoas que estão perto e tal. Então, funcionou muito para mim, eu sempre busquei isso, no momento busco isso também, independente aí do que aconteça, e com certeza vai ser uma inspiração também que vai te auxiliar aí a partir do League of Legends a avançar na sua carreira. E lembrando, aí não precisa ser de uma área só do LoL, não. Pode ser de outras áreas, elas
elas se conversam, né? Sei lá, você é um empreendedor que pode ter inspiração em alguém que é um chefe de uma empresa grande, ou então inspiração em alguém que, né, numa criança que tá se dedicando muito para fazer algo. A gente consegue ver inspirações boas em muita gente. Muita, muita, muita gente. Independente da idade, independente do que faz, independente da carreira, e usar isso na nossa carreira também. E aí, Décio, para finalizar, queria que você deixasse uma dica, uma mensagem, enfim, para as pessoas que viram aqui agora e que vão começar a buscar, de repente, um pouco mais essas inspirações, tentar entender como elas podem trazer as referências do LoL que elas já conhecem e gostam para suas carreiras profissionais. Um salvezinho geral aí para esse pessoal que entendeu essa importância e agora vai começar a praticar isso cada vez mais. Eu vou deixar uma dica hoje, baseada nessa coisa que você falou aí da sua mãe. Uhum. Longe de ter a experiência com você que sua mãe teve, eu, há uns 7 anos atrás, conheci um Tonelo de uns 19, 20 anos, que era um rapaz meio tímido, que falava Uhum. pouco e que tinha uma vontade enorme de fazer as coisas direito, fazer as coisas certas. E eu sentia naquele garoto uma vontade muito, 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 muito grande de acertar. Então, eu tenho certeza que ele foi buscar referências fortes para se tornar este profissional competente que hoje é, que chegou na Royalty, né? Na época Uhum. que eu fui me encontrar com ele, eu peguei um avião, fui a Londrina. Uhum. Ele morava em Assis, aí foi se encontrar comigo em Londrina, e o Tonelo já fazia narração. Naquela época, a gente já trabalhou junto com a Liga GG, nós fizemos uma liga universitária, e o Tonelo, nós já descobrimos o Tonelo, a equipe descobriu o Uhum. Tonelo e o V7, né, naquela época. Então, eu tenho um orgulho muito grande de ver que aquele menino que tinha todos aqueles valores não perdeu nenhum valor e se tornou o profissional lindo e competente que você é hoje, viu? E agradeço muito, inclusive, esse conteúdo todo. E aí parece que eu tô puxando sardinha, mas não é, porque realmente, né, a gente se conheceu num momento muito antes, né? Eu não era nem profissional, eu fazia narrações, mas profissional de viver disso eu ainda não era, né? E aí passei por diversos jogos, hoje tô na Riot, enfim. E é muito legal ver essa trajetória que aconteceu comigo também, né? De como essas habilidades comportamentais foram essenciais na minha trajetória de carreira, na minha história, na minha carreira em geral, e como que essas habilidades também podem ser e são, né, vão ser extremamente importantes aí para você na sua carreira, independente de qual ela seja, enfim, não importa, a gente sabe, tem plena confiança e convicção de que você precisa utilizar essas habilidades comportamentais, essas estratégias para avançar na sua carreira usando League of Legends, e as boas inspirações auxiliam muito nesse caminho também, de novo, sem ser adorações e sem ser plágios, que aí não auxiliam tanto assim, mas as boas inspirações e referências elas ajudam bastante. E lembrando, como eu disse algumas vezes, que a gente tem conteúdos aí diversos, muita coisa, em tudo quanto é canto. Então, pode pesquisar a gente no Facebook, no Insta, no YouTube também, é só colocar lá GG que você vai encontrar a gente falando sobre habilidades comportamentais e bastante É só coisa para dar um também. comentário, Claro. eu tenho lido muito comentário da garotada, sabe? E fico assim impressionado como eles estão absorvendo bastante o nosso conteúdo. Eu nunca pensei que fosse entendido no grau, no nível que estão entendendo, sabe? E a satisfação de conseguir chegar, está chegando até vocês. Então, você que não está entendendo alguma coisa ou precisa de um esclarecimento um pouquinho maior, pergunte. Então, veja, há 7 anos atrás, eu encontrei com um pretenso locutor, Uhum. narrador de eventos, um garoto, um moleque magrinho, que estava lá em Londrina, fomos para um café conversar, hoje está na Riot. Hoje Sim. é um profissional respeitadíssimo da Riot. Então, gente, o que é isso? Referência, isso é luta, isso é trabalho, isso é tudo que nós estamos ensinando aqui. É
buscar todas as habilidades que o joguinho te dá. Usar todas elas para você chegar a ser um vencedor. O Tonelo não é um vencedor de time, mas é com certeza um vencedor da carreira dele. Caminhando aí para isso, né? Sempre conseguindo evoluir de pouco em pouco, que é o que mais importa. E fica o recado, mesma coisa. Comenta aí o que você achou, alguma coisa que você quer ver também aqui, a gente falando a respeito, né? O que você de repente não entendeu muito bem, ou então uma coisa que você sobrou uma dúvida, ou enfim. Comenta aí que a gente quer trocar essa ideia com vocês. É sempre muito interessante ter essa interação aí com vocês. E a gente se vê, claro, em qualquer plataforma que você escolher aí para consumir os nossos conteúdos, para acessar os nossos conteúdos. Estamos em tudo quanto é canto. De novo, só colocar GG Educate que você vai encontrar a gente falando sobre essas habilidades tão importantes, tão essenciais para você conseguir aí avançar na sua carreira usando League of Legends, beleza? Um grande abraço, até a próxima e tchau!